Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Estamos caminhando agora para o último bloco do Congresso Ambiental e eu tenho a satisfação de convidar para compor esse painel, quem gentilmente aceitou nosso convite para contextualizar e moderar, nossa amiga Kika Georgiev, que é a Maria Cristina, advogada do Pinheiro Neto Advogados. Já está aqui, já podemos colocar lá na tela. Eu também gostaria de convidar o nosso querido Fábio Feldman, que aceitou gentilmente esse convite, por indicação e ajuda também do nosso querido Walter Senise. Está entrando com a gente também aqui. O Walter já entrou. Temos aqui o Dr. Fábio Feldman, que também aceitou nosso convite. Convite feito pelo Fábio, pelo Walter, desculpa. O Walter me perguntou há um tempo atrás, falou assim, Rodrigo, o que eu posso ajudar para você no Congresso Ambiental? Eu falei, Walter, a gente teve o Fábio uma vez no primeiro evento da Viex há 11 anos atrás, seria muito legal se ele pudesse, o Walter fez um telefonema, obrigado, Walter, por ter viabilizado esse convite. Imagino. Com a gente também o Arthur Lemos, secretário de Meio Ambiente lá do Rio Grande do Sul, muito obrigada por participar com a gente mais uma vez, ele sempre está com a gente nos eventos da Viex, sempre muito bem-vindo e muito querido. Também gostaria de agradecer a presença do senhor Valdez Rodrigues Venâncio, né? Ele é presidente do IMA. Muito obrigada mais uma vez por participar de um evento da Viex. Ele sempre está com a gente também. E, por fim, eu gostaria de convidar o senhor Luiz Gustavo Santoro. Ele é secretário executivo interino aqui do Estado de São Paulo, de Meio Ambiente. Ele está representando o governador João Dória e também o secretário Marcos Penido. Bom, agora eu gostaria de passar a palavra para o Rodrigo, se você quer fazer mais alguma consideração, a gente já pode pedir para a Kika começar. Eu queria só lembrar, a gente está encerrando esses 3 dias de evento aqui, foram 86 palestrantes, mais uma série durante o Fica na Sua em 16 edições, a gente pode considerar mais uns 6 palestrantes em cada uma dessas, então façam as contas, temos quase 200 palestrantes durante esse ano para os eventos ambientais, e isso, grande parte, é o mérito da nossa diretora de conteúdo, a Amanda, que viabilizou e que faz o relacionamento com todos esses palestrantes. Então, é uma satisfação estar com todos vocês aqui. Eu vou pedir agora, passar a palavra para a Kika, que vai contextualizar um pouco para a gente, que aceitou o nosso convite para moderar esse painel. Kika, obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui. Obrigada, pessoal. Olá, boa tarde. Eu que agradeço vocês, é sempre um prazer participar dos eventos da Viex. As discussões são extremamente ricas, as mesas também são super diversificadas em relação aos palestrantes, e o tema é dos mais interessantes, né? Eu acho que esses últimos tempos têm feito a gente refletir sobre o modo de vida nosso, né? O assunto Covid ele já está bastante batido, mas longe ainda de uma solução, e eu acho que junto também veio toda essa discussão sobre o Green Recovery, né? A gente teve muitas mudanças aqui em termos de perspectiva, de como a sociedade ela tem se portado, as próprias exigências da sociedade. Acho extremamente interessante quando a gente pensa, né, quem hoje também informa o nosso até mercado consumidor, uma quantidade cada vez maior de mulheres, millennials que a gente tem também participando desse mercado, que são, inclusive, pessoas que trazem outras formas de consumo, outros valores. Então, eu acho que a gente está num momento que é muito diferente da sociedade, não só aqui no mundo, essas pautas estão cada vez mais presentes. E um aspecto que é extremamente interessante é que a questão ambiental, ela está cada vez mais, perdoe-me pelo termo em inglês, mas no mainstream, né? Essa é a verdade. Eu acho que a gente nunca ouviu falar tanto da questão ambiental, e dessa vez o que eu acho que traz de muito interessante, até porque eu acabo trabalhando muito com viés legal financeiro das questões ambientais, é que a gente tem visto envolvimento muito grande por parte de investidores, por parte de bancos, por parte do setor privado, que tem atuado cada vez mais em parceria com o poder público, né? Então, eu acho que o ponto que eu queria trazer aqui, e ouvir
né, as ponderações dos panelistas, o que a gente enxerga aqui pela frente em termos de políticas públicas, de indução mesmo, de comportamento de mercado, as possíveis parcerias, para onde que cada governo está olhando e quais são também, vamos dizer assim, né, os pontos que a gente precisaria colocar mais atenção. A gente tem visto várias discussões sobre PSA, alguns estados, alguns municípios já têm essas iniciativas, então quando a gente pensou nesse painel, a gente pensou também muito no aspecto de oportunidade, não só pensando na questão de comando e controle, mas como é que a gente consegue desenvolver aqui parcerias que possam ser interessantes do público ou privado. A gente viu recentemente que foram feitas algumas concorrências para exploração de turismo em parque, tem um redirecionamento também com relação à valoração de modelos ecossistêmicos, a questão do combustível também, e aí o lado também que eu queria trazer, o que a gente vê muito da iniciativa privada, a demanda é sempre o que se espera do poder público. Um ambiente que seja seguro, né, em termos de orientação clara em política pública, e que se consiga dar um direcionamento também em que se ganhe escala. Né? Esse eu acho que é um dos pontos extremamente relevantes, como é que a gente consegue sistematizar algumas iniciativas, aproveitando, né, até aqui, eu não estou vendo na tela, mas a participação do secretário do Estado de São Paulo. A gente tem um projeto Nascentes, que é um projeto em que acabou ganhando uma escala, que foi sistematizado em termos de recuperação, né, de áreas de preservação permanente, que hoje em dia, para quem tem a obrigação de compensar, existe um lugar que é fácil de se consultar, se buscar o projeto, existe um modelo já de contrato, tudo isso acaba facilitando essa interação entre os mecanismos de compensação e os projetos que têm a chancela pelo poder público. Então, eu acho que a gente pode começar aqui, pelo menos pela ordem que eu estou vendo, quem está na frente aqui em cima da minha tela é o Walter, mas vocês fiquem à vontade também para, enfim, né, trazer as ideias de vocês, seguindo a ordem que vocês acharem mais conveniente. Mas eu estou vendo aqui o Walter em cima na tela, se você quiser começar, Walter. Não, eu vou falar 1 minuto e vou passar, acho que para o Fábio, que é o segundo, mas na verdade foi quem o convidado aí, assim como os demais, e podem trazer muito mais contribuição do que eu. Falando muito rapidamente, é o seguinte, acho que um pouco que a gente até já conversou, Kika. Acho que tem 2 coisas. Uma sobre políticas públicas, e aqui, enfim, eu tive o privilégio de trabalhar com o Fábio uns tantos anos atrás na secretaria, e é isso, política ambiental, a questão ambiental tem que ser política pública junto com outras políticas do Estado. Então, um exemplo muito básico, se a gente falar em área de mananciais, eu lembro muito bem que o Fábio sempre dizia o seguinte, ele falou, escuta, a gente só controla a questão de ocupação em mananciais se todos os setores estiverem efetivamente envolvidos. Isso aqui não é uma questão somente ambiental, tem que estar a Secretaria de Energias, Recursos Hídricos, Prefeitura, todas elas envolvidas para a gente poder gerenciar isso daqui. Esse é um ponto. Outro ponto, isso eu lembro que a gente discutiu bastante, eu sei que você está bastante envolvida nesse assunto, a questão do PSA, por exemplo. Assim como o PSA em outros instrumentos de incentivo, a gente tem que tirar essa coisa do comando e controle. Ontem eu comentei isso no meu painel sobre o PSA, e eu lembro que a gente discutiu isso num painel do Fica na Sua, né, promovido também pela Viex, que, a exemplo do PSA, o que acontece é que lá é um instrumento de incentivo muito rico, e em um dado momento é imposto lá que se faça um contrato, né, entre as partes interessadas, mas se você não cumprir esse contrato, você incorre no artigo 68 da Lei de Crimes Ambientais. Então, de novo, eu tenho a questão do comando e controle dentro de um instrumento que seria de ser de puro incentivo. Paro por aqui e passo para os demais, que certamente têm muito mais bagagem e a contribuir do que eu. Muito obrigado. Fábio. Ok, obrigado. Eu queria passar então para o Dr. Fábio Feldman.
Ah, está no mudo. Fábio, acho que você está no mudo. Você está no mudo, é. Aqui no meu não está. Não, você tirou e pôs de novo. Agora sim. E agora? Está ótimo. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo aqui. Enfim. Em primeiro lugar, queria te agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Acho que o Fábio foi clicar em algum lugar, saiu. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para o Arthur Lemos, que eu acho que está com o horário um pouco apertado, Arthur. Então, eu gostei, eu vi o novo visual do Arthur de barba agora, eu lembrava dele aqui sem barba nos nossos eventos. Prazer ter você de novo aqui, Arthur, conosco. Seu visual, período de pandemia, mas boa tarde a todos e a todas, agradecer mais uma vez o convite, sempre que convidado, com certeza estarei aqui. Só vou... Data Vênia, o Walter Senise mencionou, mas a bagagem é um pouco menos, Walter, mas a gente tenta aí agregar mais e mais conteúdo à bagagem para que a gente possa aí, efetivamente contribuir. Bom, eu tenho um tempo e eu acho que eu reservei uma apresentação, tem alguns slides que eu não vou me deter e a apresentação ficar à disposição para quem está nos assistindo, e vou trabalhar para que não ultrapasse o meu tempo. Já estou compartilhando aqui a apresentação, peço só saber se está ok aí para todos. Perfeito. Está aparecendo? Bom, aqui no estado do Rio Grande do Sul, a gente tratou, né, a unificação, Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura. O Senise comenta uma situação, a própria Maria Cristina coloca que de múltiplas pastas elas têm que estar em interação para que a gente consiga efetivamente ter um planejamento adequado. E foi essa lógica que o governador Eduardo Leite, aqui no estado do Rio Grande do Sul, propôs a unificação dessas duas pastas. A exemplo de São Paulo. Só que aqui no Rio Grande do Sul, a gente sabe que o nosso estado ele tem uma vocação e a ordem dos fatores, eu mencionei ao governador à época, eu estava com ele na transição, eu disse, governador, a ordem dos fatores altera o produto. Então aqui no Rio Grande do Sul é meio ambiente e infraestrutura, eu sei que São Paulo é infraestrutura e meio ambiente. Claro que a gente sabe que isto não é sobreposição de um com o outro, mas a gente sabe que também temos que comunicar para aquelas pessoas mais sensíveis que a gente precisa efetivamente ter um alcance maior. Então a gente fez essa unificação justamente para isso, para que o planejamento ele saísse de forma agregada ao conhecimento que nós temos daquilo que é mais precioso, que é um meio ambiente equilibrado. Dificilmente você gera energia hoje se você não tiver um meio ambiente equilibrado. Você precisa do vento, você precisa da água, você precisa de uma condição adequada, de um meio ambiente equilibrado para justamente gerar energia. Então a gente trabalhou de forma conjunta. E para isso, a gente estruturou o desenvolver para proteger. Porque você não consegue proteger se você não desenvolver. Essa é a nossa lógica. Não tem como desenvolver se você não verte recursos para, ou através do incentivo, ou através da recuperação de um passado que nós temos, de uma situação, de um status quo colocado. Então a gente trabalha que desenvolver é sim proteger. Então, avançando nos slides, deixa eu ver aqui. Eu não vou pegar aqui o mapa estratégico do governo, mas vai estar à disposição, mais uma vez menciono, para não perder muito tempo, mas aqui tem o mapa estratégico do governo, onde nós conseguimos encaixar os coloridos onde estão encaixados, onde está encaixada a Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura. Eu inicio fazendo assim apenas uma demonstração por imagens. Aqui a gente olha o incêndio na APA do Banhado Grande. Foi um evento que nós tivemos aqui numa unidade de conservação, um banhado, normalmente tem que estar úmido, mas tivemos uma forte estiagem no final do ano passado, início desse ano, e estamos tendo, inclusive, novamente, aqui vejo o colega do Paraná, que também está passando por um problema, o próprio Valdez de Santa Catarina, aqui no Rio Grande do Sul a gente está passando um grande problema, um grave problema devido à estiagem, e nós tivemos um grande incêndio aqui na nossa APA do Banhado Grande. Também tivemos uma condição de nuvem de gafanhotos, que, por sorte, não chegou ao Rio Grande do Sul, nem Santa Catarina e Paraná. Sei que no histórico mais longínquo a gente identifica alguns eventos como esse, mas nesse caso, que seria um grande número de gafanhotos, a gente, por sorte, não tivemos aqui no Rio Grande do Sul. Mas a gente diz que a gente não pode tratar com a sorte, ainda mais com os níveis de conhecimento que a gente dispõe hoje. E aí, aquela estiagem, aqueles gafanhotos, passa-se um dia seguinte é uma chuva. São ciclones bomba e a chuva que faz com que essa imagem se retrate, cidades aqui inteiras embaixo da água, ou seja, a gente sai de uma condição de estiagem para algo totalmente contrário em questão de horas, em questão de situações assim, de um dia para o outro.
Aí, dada a estiagem, dada as cheias, grandes chuvas, tivemos lavouras perdidas aí pela estiagem, um grande prejuízo econômico que nós tivemos. E rememoro, né? A gente tá vivendo aí o Covid-19, o coronavírus, tivemos H1N1, dengue, zika, chikungunya, gripe espanhola, gripe aviária, enfim, tudo isso, que tem conexão sim, e é isso que a gente quer chamar a atenção. Para a gente chamar a atenção para isso, o planeta é um só. Tudo que nós fazemos aqui, ele vai ter influência. O que se faz do outro lado do globo vai ter influência. Então, se a gente não pensar de forma globalizada, nós teremos dificuldade. Vejamos o que aconteceu, saindo um pouco da parte ambiental, mas indo um pouco para a parte sanitária. De nada adianta eu ter uma super estrutura de saúde se a condição de uma doença, como o Covid, por exemplo, virá de outros países em que não tem uma situação tal qual está se estabelecida. Então, se nós não pensarmos de forma globalizada, a gente vai efetivamente ter dificuldades. Mas tudo isso está linkado com uma coisa, mudanças climáticas. E é aqui que a gente tem que ter uma especial atenção. E é o que a pasta endereçou para o nosso eixo aqui de meio ambiente. Aqui alguns dados apenas de estruturação. O meu colega Paulo Pereira, secretário adjunto, teve a oportunidade de estar aqui no VIEX na segunda-feira, apresentou alguns números, não vou me deter. Inclusive, eu disse para ele, não olha a minha apresentação para a gente não ficar repetitivo no Congresso Ambiental. Então, a gente aqui tem a matriz energética brasileira, mundial e o Rio Grande do Sul, que a gente tem que endereçar mais fortemente, tem que avançar com políticas públicas para que a gente consiga trabalhar para uma conversão daquilo que hoje é um dos pontos que mais contribui para as emissões de gases de efeito estufa no estado do Rio Grande do Sul, que é o transporte rodoviário. E do lado direito a gente tem ali a matriz elétrica. A matriz elétrica do Rio Grande do Sul, ela acompanha o Brasil, nós temos aí 80% de renováveis, vamos avançar mais ainda em parceria com o Sindenergia e outros sindicatos na geração de energia renovável. Tínhamos uma condição, que mais à frente eu vou falar, de linhas de transmissão, mas a gente vai também ter um foco nesse viés, e comparado com o mundo aí, a gente vê que alguns países precisam fazer um pouco mais de trabalho aí do que a gente já fez. E aí a gente pergunta, né, meio ambiente, ele é um problema ou é uma solução? E eu trago esse slide sempre apresentando, inclusive, para aqueles que empreendem, que às vezes entendem que o meio ambiente é um problema. Não, problema é a burocracia. Problemas são órgãos que têm dificuldades em avançar ou atrasam, não têm previsibilidade e tudo mais. Este é o problema. O meio ambiente, ele não é um problema. O meio ambiente, ele é solução. Se de um lado esquerdo eu tenho o triple bottom line, aqui na secretaria a gente trouxe o nosso triple bottom line aqui, de que o equilíbrio é importante. A gente tem que buscar o equilíbrio. Por vezes, a gente pode estar margeando mais aos extremos, mas a gente sempre tem que se buscar ao centro. Com cooperação e com eficiência. Com esses três eixos, a gente efetivamente vai buscar, através dos nossos órgãos de meio ambiente, a sustentabilidade tão buscada no triple bottom line ali à esquerda que nós temos. E como é que o mercado enxerga isso? Desenvolver o seu meio ambiente, governança e sociedade. Numa logística de suprimentos, aí vem os fundos ESG, meio ambiente, sociedade e governança, e que, de acordo com o Financial Times, em 2019, mais de $1 trilhão foram disponibilizados em fundos ESG. Então, a gente está mudando. E hoje temos ao nosso lado uma condição do capital apoiar essas iniciativas. Como é que a Secretaria estrutura o seu meio ambiente? A gente entende que o meio ambiente ele é o caminho. Então, se ele não é o problema, se ele é a solução, ele é o caminho. E eu preciso ter um caminho bem pavimentado. Então, nesse caminho, a gente inicia o ano de 2019, modernizando o nosso Código de Meio Ambiente. Sabemos que não vamos ter o aceite de 100%, mas sabemos que buscando com equilíbrio, a gente vai desagradar os extremos, mas com certeza a grande maioria nós vamos efetivamente atender. Buscamos atender a uma aproximação de uma legislação federal, a uma conceituação e colocação na lei daquilo que efetivamente se pode cumprir e se deve cumprir, porque não basta ter leis para não se cumprir, não adianta ter uma lei muito bonita escrita e a gente não cumpri-la, e muito acontecia em algumas frentes. A gente atualizou a nossa política de estadual de biogás e de biometano no ano de 2019, e esse ano iniciamos para que até a metade do ano que vem a gente atualize a nossa lei do Sistema Estadual de Recursos Hídricos, lei de 1994, que padece aí de uma atualização. E a gente estrutura, então. Aqui são alguns projetos da Secretaria que tem como centro, como eixo central, as mudanças climáticas. Claro que tem outras, mas que para apresentação aqui no nosso Congresso, centrou-se nesses aqui. Então, o que nós temos aqui? Universalização do saneamento. Aliás, Fábio Feldman, autor de um grande livro, li e atua com essa frente, quer dizer, a universalização do saneamento.
onde você tem efetivamente pressão, crescimento urbano, onde você tem uma condição de que você não pode aceitar que hoje, século XXI, a gente jogue esgoto não tratado nos nossos rios, rios que nós vamos necessitar tanto para o nosso abastecimento, produção de alimentos. Então a gente vai trabalhar muito forte com a parceria com o setor privado, e o Marco do Saneamento Federal veio corroborar isso para que a gente avance a passos largos, junto com o Plano Estadual de Saneamento e o Plano de Revitalização de Bacias, que é exemplo de São Paulo, tem uma experiência no Rio Pinheiros, a gente quer aqui nos 2 rios mais poluídos do Brasil, Rio Gravataí e Rio dos Sinos, avançar forte com essa revitalização de bacias. Mas só era possível fazer um programa de revitalização de bacias, com recuperação de nascentes, recuperação de mata ciliar, investimento em educação ambiental, se nós universalizássemos o saneamento naqueles municípios que margeiam esses rios, porque senão nós estaríamos enxugando o gelo. Também modelamos aqui o Campos do Sul, somos o único estado que tem o bioma Pampa, campo, aquela imagem que eu apresentei no início, Campos do Sul, não pela proibição, mas pelo incentivo, incentivar o produtor a produzir produtos que estejam adequados ou estejam casados com a peculiaridade do bioma Pampa. Trabalhamos então para monitorar aqui empreendimentos estruturantes que vão corroborar com a mitigação, empreendimentos que venham a mitigar os efeitos das mudanças climáticas, modernização dos nossos sistemas de licenciamento e também nos nossos sistemas de outorga. Temos um trabalho aqui, uma política de programa de invasoras para atacar aqueles problemas que são as exóticas invasoras, que também prejudicam a nossa biodiversidade e contribuem para que a gente tenha um meio ambiente desequilibrado, conservação de espécies ameaçadas, privatização das nossas estatais da área de energia, é importante porque a gente acaba fomentando investimento em energias renováveis, e o que eu digo aqui, o TCFA para os municípios, fazer com que os municípios estejam junto com o Estado. Nós temos aqui quase que a integralidade dos municípios, são 497 municípios, 490 licenciam. Então a gente conveniou com esses municípios, repassando a taxa de controle e fiscalização ambiental para eles, para que pudesse contribuir conosco. E aí a gente diz que a infraestrutura é o meio. Bom, se o meio ambiente é o caminho, e ele tem que estar bem pavimentado, o meio para isso é a infraestrutura. E aqui a gente vem. Só na área de energia, a gente pensou licenças emitidas pelo nosso órgão ambiental de licenciamento, que tem que estar desburocratizado, tem que dar o retorno para que não seja um problema, que não seja visto como um problema. A gente aí aumentou de um ano para o outro 81% em licenças que foram emitidas e estão sendo monitoradas pelo Departamento de Energia. Aqui o tempo de análise do licenciamento. É isso que é importante o empreendedor verificar, quer dizer, ele ver o tempo de análise para que ele tenha previsibilidade, que ele saiba que ele vai ter uma porta de entrada, mas vai ter uma porta de saída, porque o que não é previsível, isso sim prejudica. E a gente vem lá desde 2018, então temos lá um tempo de licenciamento, que quase chegava aí a dias, mais de 300 de dias, e hoje a gente consegue aí adequar um pouco menos de 100 dias, o tempo médio de licenciamento para emissões, de tempo de tramitação aí, para emissões das licenças ambientais aqui no estado do Rio Grande do Sul. E aqui alguma atuação de destaque, já estou encaminhando para o final, para ficar dentro do meu tempo. Algumas atuações de destaque, a gente entende que a geração de energia, fontes renováveis, é um dos pontos que a gente tem que focar e efetivamente mostrar, só que a gente tinha um problema no Rio Grande do Sul, que era o gargalo. Não tínhamos linhas de transmissão para emissões, para transmitir as energias geradas, e o Estado ficou fora aí dos leilões que vieram, leilões de energia eólica e tudo mais. E a gente inicia a gestão focando nas linhas de transmissão. E aqui, colegas painelistas e quem nos assiste, nós conseguimos, através do licenciamento ambiental expedito, com análise criteriosa. Não quer dizer que se faça uma análise sem critérios. Não, quanto mais pessoas você aloca para fazer a avaliação, menos tempo você tem, efetivamente, para evoluir. E aqui nós estamos antecipando essas obras que somam 5 bilhões de reais em 24 meses. Se ela ficar pronta em 23, ficará pronta em 2021. O que vai fazer com que a gente desencadeie um potencial de investimento de 61 bilhões de reais, muitos desses investimentos que reverterão em compensações ambientais para que a gente possa proteger mais o nosso meio ambiente. E aí algumas iniciativas do poder público, é o penúltimo slide, a gente está aí com concessões, privatizações e parceria, não temos mais esta ojeriza, a gente trata o privado, sociedade é um só, o globo é um só, o planeta é um só, sociedade é um só. Público, privado, órgãos de controle. Cada parte tem que saber qual é o seu limite, qual é o seu alcance. Então vamos privatizar a nossa companhia de geração e transmissão, a nossa companhia de distribuição, a nossa companhia de distribuição de gás da mesma forma. Vamos conceder as rodovias, porque uma rodovia mal colocada, uma rodovia de faixa simples, onde gera engarrafamento, também contribui para as emissões de gases de efeito estufa. Temos que ter uma infraestrutura adequada para isso. É investimento, é logística, é
é uma economia pujante e é também proteção ao meio ambiente. Portos e hidrovias para que a gente possa explorar esta riqueza aqui no estado do Rio Grande do Sul. Vamos trazer o parceiro aqui, o privado, para água e saneamento, para a gente cumprir com o que o marco diz, 2033. Não pode ser uma lei de um simples papel, não pode ser isso. Infelizmente, o marco do saneamento trouxe 2033 para o saneamento e prorrogou o prazo para atendimento dos resíduos sólidos. A gente tem que cumprir, se é 2033, vamos trabalhar para que 2033 efetivamente a gente esteja universalizado de água e saneamento e também as concessões dos nossos parques e unidades de conservação. E aí, por fim, eu chamo de RS100, que são 100 bilhões de reais em potencial investimento aqui no Rio Grande do Sul. Os 5 bilhões que eu mencionei para vocês, que já estão sendo concluídas as obras agora em 21, 600 milhões que foi licitado no final do ano passado e 1 bilhão que vai ser licitado esse ano, agora em dezembro, as linhas de transmissão e também algumas subestações. O que desencadeia um potencial de investimento de 56 bilhões em energia eólica, tão somente, 5 bilhões em geração de energia hídrica. Nós temos aqui um levantamento, um mapeamento de geração hídrica, 2 bilhões de potencial em licenciamento em mineração, e que em pese a mineração não seja uma atividade que vise a proteção ou conservação ambiental, mas a gente depende muito da mineração para tudo que estamos colocando. Aliás, nós estamos aqui em frente ao nosso computador, graças à mineração, e outros, claro, outros tantos frentes. 15 bilhões em investimento até 2033 em saneamento e geração de água, e também 5 bilhões de potencial em atração de investimento aí para que a gente busque uma diversificação da nossa matriz energética aqui no estado, através também do gás natural, que emite muito menos daquilo que mais contribui, que é efetivamente o uso do petróleo irrestrito. Então, dessa forma, eu finalizo a apresentação aqui do estado do Rio Grande do Sul. Deixa eu parar o compartilhamento. E nesse minuto final, eu quero colocar, acho que a Maria Cristina, a Kika, né, que conheço agora de forma virtual, acho que colocou uma questão muito importante quando a gente fala, né? Se a gente não começar a nos questionar e perguntar qual é o ritmo que nós queremos, porque a gente avança muito em tecnologia e ao invés de fazer com que a tecnologia venha a nosso favor, a gente, na verdade, fica refém da tecnologia e aceleramos mais o passo. E ao acelerar mais o passo, a gente exige mais do nosso planeta. E ao exigir mais do nosso planeta, a gente passa a ter maiores desafios para manter o equilíbrio. Então, acho que a pergunta que a gente tem que fazer é: qual é o ritmo efetivamente que a sociedade quer se impor? Claro que eu não estou dizendo que a gente tenha que voltar aí no século passado, andar de carroça, andar com os nossos cavalos crioulos aqui no estado do Rio Grande do Sul, mas a gente tem que se questionar efetivamente. Às vezes a gente tem que diminuir um pouco o ritmo, os países desenvolvidos têm que permitir que os em desenvolvimento consigam atingir o seu patamar para que a gente tenha aí um mundo globalizado de forma equilibrada e que a gente consiga não ter futuras pandemias como a que a gente vê, a que a gente está passando e que foi extremamente danosa para todo o planeta. Muito obrigado. Arthur, obrigada pela sua apresentação extremamente rica. Fiquei impressionadíssima com essa visão estratégica e global da Secretaria em relação não só ao meio ambiente, infraestrutura, e esse ponto que você colocou que para mim é o primordial, né, que é essa transversalidade. Isso é extremamente importante. A gente vê que muitas vezes o avanço de política ambiental não depende necessariamente da questão ambiental, né? A gente tem questões tributárias que são extremamente relevantes. A gente tem discutido essa pauta agora no pagamento por serviços ambientais, em que medida deve ser desonerada também a tributação em cima de serviços ambientais. A gente teve essa discussão na cadeia envolvendo reciclagem, quando se colocava na ponta do lápis e via muitas vezes que o material reciclado saía mais caro exatamente, né, pelos impostos em cascata. E essa visão mesmo, interessantíssima, de olhar mudanças climáticas sobre os vários eixos. A gente tem transporte, tem a parte de agricultura, recursos naturais, então muito rica essa visão. E eu acho que, aproveitando que o Rio Grande do Sul, né, deu a sua visão, como é que está a agenda de meio ambiente, infraestrutura, eu acho que a gente poderia aqui ouvir o Valdez Venâncio, do IMA, a respeito. O Fábio voltou agora, a gente tinha até uma ordem para o Fábio falar antes, mas eu acho que a gente pode continuar, então, com essa visão de secretaria, né, agora o Valdez expor, e aí a gente continua com o Fábio, que voltou agora. Gostaria só de um retorno, se
se a altura está boa de som. Está ótimo. Uma boa tarde a todos. Gostaria de, inicialmente, agradecer o convite para a participação desse evento, cumprimentar os nossos colegas de ABEMA, muitos ali, e que nós possamos realmente, nesse momento, apresentar alguns dados e alguns momentos de reflexão. Eu tinha até toda uma apresentação pronta, mas diante até do que foi colocado pela nossa coordenadora, basicamente nós temos aí a necessidade de perguntar como, aliás, a pergunta é como vimos a situação e o que está sendo feito para que possamos auxiliar. E no que foi solicitado que conversássemos um pouco e apresentássemos a visão do Estado em relação a meio ambiente, a sociedade e desenvolvimento, basicamente o tripé do desenvolvimento sustentável, e dentro disso, essa conversa necessária entre os entes federativos, tanto por parte da União quanto dos Estados federados e o município, e também essa relação de crescimento econômico. Bom, eu gostaria de fazer algumas pontuações muito rápidas e até apresentar como Santa Catarina está. Mas, como o foco são políticas públicas, eu ficaria bastante feliz se, ao final desse evento, nós tivéssemos uma produção e levando as pessoas à possibilidade de entender um pouquinho que são essas políticas públicas realmente tão necessárias, que elas saiam do papel realmente. Vamos lembrar que a Política Nacional do Meio Ambiente é de 81, e quando tratamos de licenciamento ambiental, e toda essa discussão que existe no Brasil, Santa Catarina não é diferente, ela está calcada simplesmente naquilo que foi escrito em 81, definindo o que é licença ambiental. E, a partir daí, cada estado, cada unidade da federação, que é diferente em seus amplos aspectos, foi criando as suas normativas próprias e trabalhando a questão. E hoje nós temos a necessidade de dar os próximos passos. Se queremos ajudar a sociedade, é preciso que essa lei geral que trata do licenciamento ambiental, que está em discussão, e temos 2 projetos de lei, um que está tramitando na Câmara dos Deputados e outro no Senado Federal, que eles possam realmente refletir a necessidade que os estados têm de harmonizar o setor. Se estamos falando de desenvolvimento sustentável, basicamente toda a atividade econômica, em Santa Catarina não é diferente, ela passa necessariamente pelo licenciamento ambiental. E os gargalos do licenciamento ambiental, em geral, grande parte, se colocam a responsabilidade sobre os órgãos ambientais em si e seus técnicos, mas essa gestão e essa necessidade, ela precisa ser compartilhada com os empreendedores, com todos os participantes desse processo, porque muitas vezes voltam complementações e nessa ida e vinda, o peso fica todo sobre o órgão ambiental. Existe também a necessidade de implementação efetiva da Lei Complementar 140, nos chama de municipalização da gestão ambiental. Eu digo que é a necessidade de gestão ambiental que nós temos no Brasil. Ela realmente tem que existir. E para que isso aconteça, eu defendo muito a necessidade não só de termos leis, de termos as políticas públicas calcadas em princípios, objetivos, mas com orçamento definido, que política pública sem orçamento não é política pública, não tem como executar. Então, isso tem que ser muito claro, e além de tudo, nós precisamos de protocolos. Além da lei, nós precisamos de protocolos suprapoderes, suprapartidários e, inclusive, que ele atinja os poderes intervenientes. Temos aí o Ministério Público, os tribunais de contas, que necessariamente participam desse processo e que necessariamente nós precisamos dos protocolos. Vou dar exemplos simples de protocolos. Aqui, grande parte dos órgãos estaduais licenciam, praticamente municipais também já estão licenciando,
E o maior temor dos órgãos licenciadores é que, como não tem uma lei geral, não tem diretrizes claras, geralmente isso está ideologizado no Brasil, não é de hoje. Desde muito tempo, desde a década de 80, nós temos esse aspecto. E ele precisa, e nós precisamos, ter protocolos claros entre legislativo, executivo, judiciário, legislativo na construção da norma, o executivo na sua execução, e o judiciário também deve estar. Mas são em todos os sentidos? Não, nós estamos tratando do tripé: desenvolvimento econômico, nós estamos tratando do tripé de desenvolvimento da sociedade e meio ambiente, que a matriz seja a matriz forte, a matriz ambiental, com certeza, mas o protocolo é necessário, senão nós vamos ter questões que ainda estão para ser analisadas, que elas atrapalham tudo isso. É a questão que nós já falamos muitas vezes, e aqui já foi tratado, sobre o setor elétrico, de geração de energia, né? Vamos lembrar que tem estados como Santa Catarina, exige a necessidade, a obrigatoriedade do estudo integrado de bacia. Depois, o próprio, não estou falando até de simplificação ou de desburocratização, estou falando da necessidade de harmonizar todas essas práticas para que nós tenhamos condição de seguir. O setor de agronegócio, os espaços urbanos e espaços rurais, unidades de conservação. Hoje nós estamos aqui, por exemplo, com um processo junto ao BNDES de concessão das unidades de conservação estadual, de concessão das unidades que estão totalmente com a sua questão fundiária resolvida, ou aqueles espaços fundiários já resolvidos. Vamos lembrar que o histórico do Brasil de unidade de conservação, e aqui também não é diferente, é aquela terra que sobrava, então nós tínhamos ali a unidade de conservação imposta e a população como um todo ao entorno, com todas as restrições que nós temos aí. Então, existe essa necessidade de harmonização. Quando o nosso companheiro do Rio Grande do Sul, Arthur, coloca que desenvolver para proteger, eu até digo diferente, nós temos que conhecer para proteger, e ainda falta no Brasil a questão ambiental ser conhecida e tratada de forma séria, para que nós tenhamos condição de ter um porvir. Por isso, eu defendo muito essa necessidade de regrar por lei, e que a lei ela respeite as particularidades de cada um dos estados, e os estados possam fazer essa gestão, e que nessa municipalização ou nessa gestão compartilhada realmente seja no sentido de gestão, e não os municípios, não estou dizendo que é a regra, que os municípios queiram fazer licenciamento, por exemplo, para justamente aumentar o seu, com os fins de arrecadação. Os fins devem ser realmente aqueles que estão ajustados nos protocolos e que eles possam ser realmente utilizados da maneira correta. Temos algumas situações, por exemplo, dos estados que envolvem a Mata Atlântica, Santa Catarina, 100%, Rio de Janeiro, 100%, Espírito Santo, 100%, Paraná, 99% de sua área, né? Então, falando de área dos estados. E com a ação ministerial, por exemplo, Santa Catarina está passando por isso agora, nós temos aí uma solicitação para que você passe a verificar não mais o marco legal de 2008, mas o marco legal de 1990. Não estou falando em retrocesso, estou falando de você desocupar todos os espaços que hoje já estão ocupados e aquelas atividades que já são realizadas e que se tornam inviáveis. Hoje, nós não podemos pensar no futuro olhando pelo retrovisor, nós temos que olhar para o futuro pensando no que nós temos hoje e o que nós precisamos para que as nossas futuras gerações continuem tendo condição de vida e vida digna. Então, temos essas necessidades. Quando se trata de políticas públicas, eu acredito que, além de estar colocado na lei de forma clara, de ter orçamento para que ela aconteça, a responsabilidade aconteça. E que, quando se trata de protocolos, ou, como todos nós, gestores públicos, a gestão pública ela começa e termina, né? Nós temos aí a necessidade que ela seja comparada a gestão pública em relação ao ambiente ou qualquer outra situação que necessite, ela seja comparada a uma corrida de revezamento, onde quem chega obrigatoriamente tem que se responsabilizar pelo passivo.
Hoje, para exemplo, nós temos um passivo de licenciamento ambiental para mais de 2.000 processos em atraso. Mas em atraso porque é um passivo que já recebemos. Estamos trabalhando com ferramentas para que isso possa melhorar. Estamos utilizando tecnologia, estamos utilizando todo o processo de licenciamento hoje em Santa Catarina digitalizado. Hoje o empreendedor tem em tempo real. Para facilitar, nós criamos um relatório de informação gerencial, direto no site do Instituto, que ele vai acessar, vai colocar os vértices, e ali já tem todo um relatório, se tem unidade de conservação, se não tem, se tem APP, qual a legislação que ele vai seguir. Então, já tem um roteiro básico. Mas confesso para vocês que a nossa grande dificuldade estão no outro lado do balcão. Muitas vezes as pessoas se aventuram a trabalhar com licenciamento ambiental, não estou dizendo que são todos, né? São casos que a gente consegue detectar. E grande parte dos licenciamentos ambientais, eles retornam para a complementação, porque não seguiram o mínimo que estava colocado. E gera uma situação de desconforto que estoura justamente no técnico, já estoura geralmente no órgão ambiental. Então, para evitar esse tipo de situação, estamos trabalhando com algumas ferramentas para que isso possa acontecer. Hoje, acredito que nós estamos caminhando a passos muito largos para que nós tenhamos condição de entender o conteúdo como um todo, mas é necessário nós aliarmos essa visão de desenvolvimento econômico, desenvolvimento ambiental e de desenvolvimento da nossa sociedade de forma harmônica. Estão falando agora em sustentabilidade, que é um mote, inclusive, que foi perguntado, e aí fica a nossa frase final, ou talvez o nosso pensamento final. O Arthur até colocou de uma forma muito tranquila. É impossível você dar os próximos passos na área ambiental se não houver harmonização e diálogo. Diálogo entre a sociedade e os governos, e entre os governos federal, estadual e municipal, e entre os poderes legislativo, executivo e judiciário. Muitas vezes que vimos nas assembleias legislativas, elas atuam de forma a atender os interesses deles mesmos. E aí nós temos essas dificuldades depois de harmonizar toda essa legislação na prática. Somos cumpridores de lei, essa que é a verdade. Os órgãos ambientais são cumpridores de lei e vão cumprir aquilo que foi determinado pelas assembleias, pelo nosso Congresso Nacional, e passamos aí pelo crivo e pela necessidade que os órgãos de controle sempre nos orientam e nos têm. E o que nós precisamos? Harmonizar. Se nós não harmonizarmos esse discurso entre os setores, nós não vamos ter condição de dar os próximos passos em direção à sustentabilidade ou à harmonização tão sonhada na área ambiental. Nós precisamos de um porvir. Esse porvir, ele necessariamente, ele tem a necessidade de que nós possamos aliar essas três vertentes, senão estamos aí numa grande dificuldade. O Brasil é um país continental, que possamos aí fazer essa harmonização, respeitando as individualidades, mas com certeza teremos aí condição de dentro dessa diversidade de pensamentos, de raça e de situações, ter um destino comum, um destino que seja realmente bom para todos nós. O Estado de Santa Catarina está à disposição e que nós possamos trabalhar juntos dentro daquilo que é política pública e que possamos fazer a diferença na vida de todos os nossos integrantes, de todos os nossos brasileiros e todos aqueles que por aqui passam. Somos uma parte do todo. Santa Catarina é uma parte do Brasil, que é uma parte do todo que temos no mundo. Tudo tem ligação com tudo. Muito obrigado. Valdez, muitíssimo obrigada pela rica apresentação e o fato de você ter tocado em pontos que são os pontos nevrálgicos, eu acho, da discussão ambiental, né? Todo o seminário, todo o congresso, eu fico na esperança de que a gente não venha tocar mais em alguns assuntos, mas eles continuam presentes, isso significa que eles não, né, ainda foram totalmente endereçados de uma forma satisfatória. Acho que o primeiro ponto é a questão do licenciamento ambiental. Acho que é indiscutível que a gente teve avanços na legislação, nas práticas,
mas ainda tem um grande caminho para a gente avançar aqui. Eu acho que uma iniciativa que é interessante de ser mencionada, a iniciativa da própria ANP, que ela estava adotando em parceria com o IBAMA, que é ter uma base de dados públicas para que os estudos que tenham sido feitos, né, por determinados empreendedores, depois eles possam ser aproveitados para outros empreendedores, né? Enfim, pensando sempre naquela premissa de que o que se licencia também não é um empreendedor, mas sim um empreendimento, e sim, vamos dizer assim, os aspectos geográficos, aspectos técnicos, eles não têm dono, né? Ou seja, o que importa é você ter uma base de dados que seja confiável e que você tenha rastreabilidade em relação a esses dados. Então, eu acho que a informática ela pode vir também, né, a nosso favor nesse sentido, quando a gente pensa principalmente em base de dados, por exemplo, uma base unificada com relação a pareceres jurídicos, até para não sobrecarregar os órgãos ambientais, se tem um lugar que são consultas que os empreendedores também fazem, né? Como o órgão ambiental enxerga aquele tema. Então, eu acho que os órgãos também, você colocou, eu acho que críticas muito válidas em relação àquilo que vocês recebem, né? Muitas vezes até de empresa de consultoria, dos empreendedores, e aí vem, eu acho que é um comentário construtivo para aquilo também, o que a gente espera que o órgão ambiental possa disponibilizar. E esse diálogo entre os vários entes é essencial, e também o protocolo, né? O que a gente vê muitas vezes são situações extremamente delicadas, difíceis de serem resolvidas, né? Tem até aquele caso que é emblemático da pessoa que aceitou ir à RIMA, o servidor de Belo Monte, deu carimbo no documento e ele sofreu ação de improbidade administrativa, ou seja, ele nada estava mais fazendo do que cumprindo, né, o seu dever de receber um documento que lhe foi submetido no balcão, independentemente da análise técnica. Então, esse diálogo é importante com o Ministério Público, com a magistratura, com o TCU, para que se tenha um ambiente de confiança maior em relação a determinados temas, né? De novo, ser levado a discussão técnica para o judiciário, que é uma questão discricionária do técnico, é uma questão, de novo, que causa muito desgaste, como que o judiciário deveria estar examinando, é uma análise de legalidade ou não. E aí vem todas essas propostas, eu acho que mudança da lei do licenciamento, exatamente uma delas que você comentou com relação à situação do servidor, né, que o servidor ele venha a ser responsabilizado em caso de erro, não porque ele tem uma opinião distinta, porque a gente sempre pode ter viés ideológico distinto em relação àquela decisão que foi tomada. Então, eu acho que ficam anotados pontos que são importantes, que ainda não foram resolvidos e que precisam ser devidamente endereçados. E aí, aproveitando aqui, agora o Fábio continua conosco na tela, eu acho que ouvi um pouco a opinião do Fábio, que é uma pessoa que tem, acho que, um histórico que dispensa apresentações, participou de várias etapas de todo esse desenvolvimento da questão ambiental no país como protagonista. Eu acho que seria perfeito, sabe, se pudesse passar um pouco as suas impressões sobre onde estamos, o quanto caminhamos e para onde podemos caminhar. Estão me ouvindo agora? Alô? Vocês estão me ouvindo? Eu estou. Então tá bom. Bom, pessoal, queria começar novamente a agradecer ao Walter Senise, meu amigo, trabalhamos juntos, ao Rodrigo e a todos vocês, e dizer, em primeiro lugar, que o que o Arthur falou, eu gostaria de assinalar que eu acho que o grande tema que nós estamos vivendo atualmente é o tema da mudança do clima, e eu acho que a prova maior é a importância que as mudanças climáticas adquiriram nas eleições americanas, em que você tinha dois candidatos com posições diametralmente opostas, e acabou vencendo o candidato democrata Joe Biden, que inclusive afirmou que os Estados Unidos volta a ter liderança nesse assunto, e com isso sinalizando que nós vamos, na verdade, retomar a discussão do Acordo de Paris.
Eu estou colocando o tema de mudança do clima porque no que o Arthur colocou, quer dizer, e eu estou ressaltando, é que nós estamos já vivendo extremos climáticos graves e que exigem, na verdade, que se trate o assunto em duas perspectivas. Uma é a mitigação, que é a redução da emissão de gases de efeito estufa, e outra é a adaptação, que são temas interdependentes. E que no Brasil nós estamos vivendo uma situação, de certa maneira, um pouco difícil, porque a agenda de mudança do clima é uma agenda que perdeu, digamos assim, importância do ponto de vista do executivo e criando, inclusive, itens de litígio entre o Brasil e a comunidade internacional, o que é muito ruim para nós, até porque a principal fonte de liberação de emissão de gás de efeito estufa no Brasil é o desmatamento, e é o desmatamento ilegal, que nós temos muita dificuldade, inclusive, de resolver. E, como você colocou agora, quer dizer, quando você pega alguns temas que estão 30 anos na agenda, o tema do licenciamento ambiental, por exemplo, eu fui constituinte e o primeiro projeto que tramita no Congresso é de 88. Nós não fomos capazes, até agora, de estabelecer uma legislação que contempla o que o Valdez colocou, o que todos colocaram, que é como nós vamos conduzir o licenciamento ambiental, primeiro, nessa divisão determinada pela a Lei Complementar 140, e eu diria para vocês também uma certa dificuldade de compreensão do que é o licenciamento ambiental, porque, ao contrário do que as pessoas imaginam, o licenciamento ambiental me parece que é um dos instrumentos mais democráticos que a Constituição de 88 colocou para a sociedade. Quer dizer, antes de você realizar um empreendimento, seja público ou privado, você tem que ter a discussão, o debate com a sociedade, e eu acho que esse é um elemento muito importante no licenciamento e que, inclusive, adquiriu nova importância depois dos desastres de Mariana e Brumadinho. Por que eu estou colocando isso? Porque se vocês atentarem um pouco para a discussão de Mariana e Brumadinho, vocês vão ver que teve um aspecto que, na minha opinião, não foi bem debatido, que é onde está a análise de risco no licenciamento ambiental. É só vocês imaginarem no litoral aí de muitos estados, inclusive São Paulo, que você está implantando plataformas de extração de petróleo e que acidentes poderiam causar grandes impactos e o despreparo do país, o que, na minha opinião, ficou claro naquele vazamento de petróleo que ocorreu e que até hoje nós não sabemos a origem. Então, o que eu queria assinalar é um pouco isso, quer dizer, nós temos, em primeiro lugar, que, e aí tem um papel muito grande para os secretários de Estado, secretários municipais, que é um pouco de serenidade e tranquilidade no estabelecimento do que foi falado aqui, que esse marco regulatório, quais são as responsabilidades, quais não são, e uma questão, na minha opinião, que é crucial, que foi falado aqui, que é tanto dos órgãos de controle, aí o Tribunal de Contas da União está tendo um protagonismo importante, o Tribunal de Contas do Estado também, mas a questão do Ministério Público. Inclusive, o Conselho Nacional de Justiça divulgou um dado ontem, não sei se vocês viram, que existem 283 mil ações, processos judiciais na área de meio ambiente. Não sei se vocês viram esse dado, que é um dado preocupante, que é um dado assustador. Inclusive, o número de processos na Amazônia é gigantesco, inclusive no Pará. Então, acho que essa pactuação, inclusive com o Ministério Público, ela tem que ser feita em função do que já foi dito aqui. Quer dizer, agora acho que houve uma certa mudança, mas o Ministério Público estabelecia em algumas situações um sistema de terror em cima dos agentes públicos que simplesmente não queriam assinar nenhum documento com medo de improbidade administrativa. Então, acho que a gente tem que fazer um grande esforço no Brasil e quero também fazer um alerta em relação ao poder público, para depois entrar no que foi falado aqui pelo Walter, de comando e controle, que eu estou muito preocupado com a crise que o Estado brasileiro está vivendo em termos da falta de recursos, estados com muitas dificuldades e a
fragilidade dos órgãos de meio ambiente de maneira geral, inclusive os órgãos estaduais. Eu fui secretário de meio ambiente de São Paulo há mais de 20 anos, e o fato é o seguinte, quer dizer, de 30 anos para cá, de 88 basicamente para cá, quer dizer, as atribuições dos órgãos de meio ambiente, ela mudou radicalmente. Foi falado aqui unidades de conservação. O SINUC é do ano de 2000, a política que instituiu o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Foi falado recursos hídricos, a Política Nacional de 97. Ou seja, se aumentou exponencialmente as atribuições dos órgãos de meio ambiente, mas elas não vieram, na minha opinião, acompanhadas de recursos. E com a crise fiscal que se avizinha, eu acho muito difícil imaginar que nós vamos poder, inclusive, atender às demandas que, na minha opinião, são legítimas de você melhorar a capacidade dos órgãos ambientais. E aí eu diria, inclusive, que a União, o governo federal, teria um papel muito relevante, como já teve alguns anos atrás, com um empréstimo do Banco Mundial, que chamava Programa Nacional de Meio Ambiente, que é ajudar os estados, inclusive, ao fortalecimento institucional. Porque se os estados, a quem hoje compete 90% dos licenciamentos ambientais não tem condições, isso gera uma crítica no instrumento que não está necessariamente ligado a instrumentos. Então, eu acho que uma das agendas que nós devemos ter, viu, Rodrigo, é como e quais são os desafios institucionais de fortalecimento dos órgãos ambientais, especialmente os órgãos estaduais, que estão vivendo, na minha opinião, já uma fragilidade, e num cenário de crise fiscal, eu acho que isso pode se agravar. Segunda questão que eu gostaria de chamar a atenção, muito a grosso modo, é que, infelizmente, isso foi falado já pela Maria Cristina, que o Brasil ainda usa muito pouco uma agenda de instrumentos econômicos. Nós estamos muito baseados ainda no comando e controle. É óbvio que o comando e controle é insubstituível, que o comando e controle tem um papel muito grande, mas nós não conseguimos estabelecer uma agenda de instrumentos econômicos, na minha opinião, que ajudasse, eventualmente, o comando e controle. E aí eu queria chamar um pouco a atenção, por exemplo, a questão da reforma tributária. Há uma emenda constitucional que gerou um dispositivo no artigo 170 da Constituição, que permite que a tributação seja usada em termos de bens e serviços para estimular determinados comportamentos. E nós não conseguimos ainda no Brasil ter uma agenda robusta, na minha opinião, de instrumentos econômicos. Por exemplo, aqui foi falado de pagamento por serviços ambientais, mas passou um projeto importante na Câmara, mas a minha pergunta é o seguinte: da onde virá o dinheiro para o pagamento dos serviços ambientais? Quer dizer, você imaginar que você vai tirar do Tesouro, você vai tirar o cobertor a curto da onde já não tem recurso. E aí, além de uma política robusta de instrumentos econômicos, que aí eu acho que são tributários, que são de crédito, eventualmente, para estimular determinadas condutas e reforçar políticas públicas, eu acho que tem uma discussão aí de mercado. Quer dizer, qual é o papel do mercado? Acho que a Maria Cristina começou a falar do consumidor. Hoje, o consumidor tem um papel muito importante, quer dizer, você transferiu para o consumidor uma dimensão política. Em que sentido? Se eu quero comprar um móvel de madeira certificada, a utilidade do móvel é a mesma, mas eu quero ter a certeza que neste consumo eu não estou contribuindo para o desmatamento, seja da Amazônia, seja do Cerrado ou da própria Mata Atlântica. Mas a gente teria que pensar claramente, mesmo no tema de mudança do clima, o mercado de carbono, quer dizer, mercado voluntário ou não mercado voluntário, quer dizer, alguns países já têm mercados regionais, nos Estados Unidos, a China já tem mercados regionais. Eu acho que está na hora da gente começar a colocar isso na agenda brasileira para ter uma experiência, porque mais cedo ou mais tarde virá a precificação do carbono. E eu não vejo
especialmente nesses temas de mercado ligado a serviços ambientais, mesmo na implementação do Código Florestal, quer dizer, tem esse programa do governo Mais Floresta, eu acho que ele é muito tímido, quer dizer, o mercado que pudesse, quem tem excesso de reserva legal, eventualmente transacionar. Como que seria isso? Como que nós poderíamos trabalhar nisso? Então, pessoal, eu acho que nós teríamos, na verdade, que estabelecer uma agenda em que alguns dos itens que foram falados pelo Valdez, pelo Arthur, pela Maria Cristina e pelo Walter, que provavelmente será mencionado mais tarde, que são, na minha opinião, temas muito importantes. Maria Cristina, no que você falou de licenciamento ambiental, eu, pessoalmente, acho que você tem toda a razão. Quer dizer, eu teria que ter uma espécie de uma biblioteca em que eu tenho um empreendimento X, seja uma PCH, eu tenho uma estrada, seja o que for, e que eu possa ver quais são as exigências que estão sendo praticadas, porque eu quero fazer um alerta sobre licenciamento ambiental. Há uma tendência de você, na verdade, achar que você vai, enfim, diminuir as exigências. Não, foi falado aqui, você tem que diminuir as exigências cartoriais, que são meramente burocráticas, mas para dar segurança jurídica, eu tenho que ter, então, olha, naquele caso, foi empreendimento imobiliário, o Walter conhece muito isso, quer dizer, as exigências são essas, até porque nós estamos sofrendo uma crítica que, na minha opinião, foi o desvirtuamento do licenciamento ambiental. Quer dizer, eu tive a ocasião, agora recentemente, de ver uma discussão de compensação com o ICMBio, e foi determinada uma compensação de 4 milhões, acabou não dando certo, dos quais 2 milhões era para distribuição de cesta básica e testes de Covid. Eu pergunto para vocês, tem sentido, numa compensação ambiental, numa zona de amortecimento de uma área de proteção integral, você estabelecer esse tipo de compensação? Quer dizer, eu pessoalmente acho que não. E isso acaba vulnerabilizando o instrumento do licenciamento ambiental, porque você pega muitos empreendimentos, quer dizer, você acaba colocando exigências que, na minha opinião, não seriam, na minha opinião, típicas do licenciamento ambiental. Enfim, a todos vocês, eu queria dizer que eu acho que, de certa maneira, o Brasil foi bem nos últimos 30 anos. Tem que lembrar que estou insistindo no licenciamento ambiental. Ele foi instituído em 86, mas, na prática, os estados e a União, naquela época, SEMA e BDF, depois IBAMA, criaram as práticas de uns anos para cá. Então, nós somos bem. Agora, temos que pensar nessa agenda de futuro. E, Arthur, eu queria valorizar muito o que você falou, que o Valdez também falou, que eu não vejo, na verdade, a agenda de mudança do clima ter a importância que ela vai ter no mundo, que vai ter no Brasil. Quer dizer, esse tema está aí, como eu disse para vocês, a questão que é o artigo 6º, que é o mais difícil do Acordo de Paris, que é a precificação do carbono, vai ser resolvida, na minha opinião, rapidamente, né, Santoro? Estou vendo que você está aí acenando com a cabeça, além de ser meu amigo, acho que é porque está concordando também, mas o fato é que nós temos que colocar o Brasil nesse track. Mesmo eu aqui vou ser super aberto, que o governo federal hesite em entender a importância da dimensão climática, mas eu acho que nós temos que realmente, definitivamente, nos preparar para isso. Santa Catarina, Valdez, vocês têm uma defesa civil sensacional, acompanhei muito alguns trabalhos da defesa civil, participei de debates, inclusive quando a Glorinha, não sei se vocês lembram, eu era presidente da BEMA, acho que ninguém lembra aí, alguns anos atrás, ela era secretária de Meio Ambiente do Espírito Santo, e um dos eventos que ela organizou era mudança do clima, desastres naturais e defesa civil. E vocês, Valdez, deram um baile aí. Quer dizer, esse é um tema que
não é diretamente ambiental, mas é muito importante para nós, concorda? Quer dizer, é como nós vamos inventariar os riscos, como é que nós vamos enfrentar esses riscos, e, para encerrar, riscos não são apenas desastres, mas são riscos, inclusive, de toda a infraestrutura. E colocar no licenciamento ambiental a dimensão climática também. Eu não consigo imaginar que a gente não poderá trabalhar, não deverá enfrentar essa agenda. Então, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, Walter, Rodrigo, Maria Cristina, e acho que, a partir de eventos como esse, a gente pode definir qual é a agenda prioritária que nós temos que ter. E como você falou, Maria Cristina, depois de 10 anos, quando você vai no debate ao mesmo assunto, eu vou ser franco para vocês, às vezes eu fico desesperado. Falo, não é possível que depois de 10 anos nós estamos discutindo o mesmo assunto. Quer dizer, por quê? O que está acontecendo? E o fortalecimento, quero insistir, da área pública, da área governamental. Quer dizer, Valdez, Arthur, Santoro, a área ambiental diminuiu, na minha opinião, seus recursos proporcionalmente nos últimos 30 anos. Quer dizer, aumentou as atribuições, os recursos diminuíram, e até uma discussão que será que seria possível um financiamento através de arrecadação própria, que você não depende apenas do Tesouro, que cria uma dificuldade, diminui a transferência de recursos e você não consegue dar conta. Então, pessoal, obrigado, e vou ouvir os outros por um debate final. Obrigada, Fábio. São tantos temas, mas queria fazer algumas ponderações sobre mudanças climáticas. Saiu uma matéria, eu não sei se vocês viram, também no Financial Times, na verdade foi uma carta escrita pelo primeiro-ministro Boris Johnson. Na semana passada, ele, vamos dizer assim, não era um político que particularmente levantava, né, a bandeira verde. Na semana passada, ele fez uma carta com um plano de 10 itens para transformar o Reino Unido no centro de tecnologia e finanças verdes número 1 no mundo, criando bases para o crescimento econômico, e ele promete mobilizar 12 bilhões de libras em investimento do governo e possivelmente 3 vezes mais do setor privado, criando cerca de 250 mil empregos verdes, para tornar o Reino Unido carbono neutro até 2050. O que me chama a atenção dessa fala, é a ambição, né, que eu acho que é um projeto ambicioso. 2, a escolha de prioridade. A gente tem visto o tema da mudança climática preocupar não só pontualmente, mas de forma sistêmica. Eu acho que a gente está exatamente nesse ponto. Também a coisa de 2 meses saiu um relatório da Comissão de Finanças dos Estados Unidos falando, olha, a Califórnia, por exemplo, está enfrentando agora um risco de não ter mais casas seguradas. Talvez a gente tenha um segundo crash aqui do setor imobiliário, porque nenhuma seguradora mais quer fazer seguro, ficou muito caro, as chances de incêndio, de ter outros desastres ambientais ou condições ambientais que venham levar, né, a danos às residências é grande, e aí você começa, vamos dizer assim, a viver de novo essa bola de neve. Aqui a gente tem toda a discussão em cima de agricultura, né, financiamento, não é à toa que tanto o BNDES como o Banco Central lançou a agenda agora recentemente, né, mais um item da agenda verde, especialmente o Bacen, com foco também na parte tanto de mudança climática como também de agricultura, ou seja, se a safra se o financiamento é garantido com a safra, se não tem certeza sobre a disponibilidade hídrica, e pensando que são financiamentos a longo prazo, e sobre as questões climáticas, como é que a gente consegue manter um índice alto de adimplemento? Então, está tudo absolutamente interligado, e quando o Fábio menciona, né, de onde vêm os recursos, tem esse aspecto tributário, né, que é um deles, ou para onde direcionar também esses recursos, aquilo que é arrecadado, e se faz sentido também diminuir a tributação como estímulo para os programas mais verdes, mas tem um ponto que eu acho que é extremamente relevante, assim, a gente vê hoje no mundo um apetite muito grande de investidores
para projetos verdes ou projetos que tenham critérios ESG. Na Europa, já 50% dos investimentos são para esse tipo de projeto, Estados Unidos, hoje, 25%, e muitas vezes o que se coloca é isso, tem mais dinheiro disponível do que efetivamente projetos verdes. Então, eu acho que o que vale chamar atenção é a importância de ter essa comunicação entre setor privado e setor público, ou seja, aquilo que o setor público está promovendo como indutor de políticas, né, socioambientais, é exatamente também aquilo que o setor privado está procurando, e como é que a gente consegue ter uma harmonização aqui de expectativas e implementação de política. Eu volto a esse ponto que eu acho essencial, que é escala. É louvável a gente ter projetos, que haja um projeto no Acre, outro no Pará, né, outro até, né, que seja no Rio Grande do Sul, algumas regiões do país, ou acabou de sair uma portaria também no Mato Grosso, que é para pagamento de serviços ambientais por atributos cênicos. Mas, de novo, como é que se valora isso? Como é que se dá escala? Vai ter uma base de dados, projetos que tenham alguma espécie de selo por parte do governo, que a gente já consiga passar o primeiro gargalo, porque senão o custo é muito caro de olhar um a um projeto para receber os investimentos. E o terceiro ponto é pensar que numa economia global a gente está concorrendo com outros países também em desenvolvimento que estão recepcionando projetos e recursos. Então, como é que a gente torna também o nosso ambiente o mais favorável, o mais seguro para receber esses investimentos? A gente tem muitas dessas discussões com o pessoal até da Climate Bond Initiatives, que o que eles fazem exatamente, como é que a gente consegue montar projetos para que eles busquem financiamentos de investidores que tenham esse apetite por projetos mais verdes. E como é que a gente consegue, reconhecer aquilo que já tem de valor nos projetos brasileiros, porque muitas vezes a gente tem um problema de comunicação, quando a gente tem aqui como por base, já de largada, que a reserva legal é 20%, você tem vários países em outros lugares do mundo que não tem reserva legal na propriedade rural. Então, como é que a gente consegue, né, tornar atraente o nosso produto? E essa questão da segurança, que é muito importante, ter um cenário realmente que o investidor saiba que ele vai investir, depois ele vai conseguir ter o retorno dele. Então, acho que são esses pontos, né, como a gente pensa, como implementar, quais são as prioridades, e dois, como é que a gente faz isso acontecer. Então, gostaria de chamar o Luiz Ricardo Santoro para ouvir também o que tem sido feito no estado de São Paulo, né, quais são as perspectivas, dividir um pouco da experiência e perspectiva também aqui com o grupo e com quem está participando do evento hoje. Obrigado a todos, boa tarde a todos. Falar no final é mais difícil, né, porque eu acho que todo mundo já tocou vários assuntos importantes, mas eu queria continuar na linha do Fábio, que eu acho super importante, na linha da Maria Cristina, que mudanças climáticas hoje é um ponto importante, é um foco que as pessoas estão olhando de uma forma diferente. Eu acho que dentro da linha da Maria Cristina, não só incêndio na Califórnia, mas e o prejuízo que tiveram as seguradoras por causa dos furacões? Então, a questão de mudança climática hoje está começando a mexer no bolso das grandes corporações. Quando, no ano passado, no World Economic Forum, um dos itens discutidos foi o problema de mudanças climáticas, porque está mexendo no bolso das corporações. Isso é interessante. Hoje nós temos uma condição de conseguir, acho que de uma imagem melhor para conseguir recursos para a área de conservação, de área de meio ambiente. Eu gostaria de citar um exemplo que nós estamos agora começando a discutir internamente primeiro, depois vamos fazer em forma pública, que é a revisão da PENC do Estado de São Paulo. A lei de 2009, com o decreto de 2010, com a previsão de redução
até 2020, nós estamos revendo essa matéria. E uma grande preocupação de nossa parte, tanto da mitigação, como bem disse o Fábio, o Estado de São Paulo não é o grande vilão da emissão de gases de efeito estufa, mas pode ser um grande indutor de políticas públicas, uma vez que nós temos um mercado consumidor grande aqui no Estado de São Paulo. Então, não só a questão da emissão local, lógico, nós estamos trabalhando com uma mudança da matriz energética, como o Rio Grande do Sul, onde você tem uma matriz onde usa muito diesel, transporte rodoviário, transporte de pessoas, de ônibus urbano, uma matriz que estamos trabalhando no sentido de melhorá-la, né, e com menor emissão. É o que nós podemos fazer. Todos sabemos que o grande ponto de emissão de gás de efeito estufa, o potencial, estamos na Amazônia, mas acho que os estados precisam trabalhar juntos na indução dessa redução. Nós estamos discutindo a PENC aqui no estado, ou estamos conversando sobre hidrovias, transporte ferroviário, uma matriz diferente, que é o que nós podemos mexer. Também estamos trabalhando na questão de recuperação energética de resíduos sólidos. Eu acho que, como pode ser visto, né, no marco legal, a questão dos lixões, São Paulo não tem o problema dos lixões. Basicamente, o estado inteiro a deposição é feita através de aterros sanitários, só que os aterros são finitos. E nós estamos enterrando uma quantidade de material, de potencial energético muito grande. Nós sabemos também que é difícil você viabilizar essas usinas de recuperação energéticas. Por isso, nós estamos incentivando a formação de consórcios municipais para ter escala e para poder viabilizar essa implantação desses equipamentos, desses empreendimentos. Nós estamos trabalhando nisso. Nós estamos também num processo de incentivar a questão de utilização de biogás, principalmente da vinhaça e dos subprodutos da usina sucro-alcooeira, que é muito forte no estado de São Paulo. Estamos com um projeto já em implantação para uma cidade ser abastecida por biogás, que é Presidente Prudente, através do gás brasiliano. Eu acho que pode ser um modelo de uma fonte de energia reaproveitável, utilizando biogás. E, principalmente, eu acho que no começo do ano teremos uma boa surpresa, já estaremos divulgando o nosso ZEE, nosso Zonamento Econômico-Ecológico, ou Ecológico-Econômico. Alguns olham uma ordem e outra ordem, mas o importante é isso, o contexto. O ZEE vai ser um instrumento de planejamento e de desenvolvimento para todo o Estado, onde nós conseguimos analisar toda a parte, município a município, das características, tanto ambientais quanto econômicas, e recursos hídricos, saneamento, está tudo dentro de uma mesma plataforma. Isso será muito importante como plataforma para as empresas definirem investimento, e seria uma forma de, dentro do mote aqui do nosso encontro, né, que é o ESG, né, que são as empresas, as políticas socioambientais das empresas, e
O quão importante é isso? Já se tem feito um estudo onde, comparando-se num período determinado, o índice Bovespa subiu menos do que o índice da B3 das empresas com um trabalho ESG. Então, por quê? Porque a governança dessas empresas é melhor e leva a um lucro melhor e uma preocupação com o mercado. Eu acho que dentro disso tudo, né, dessa situação toda, eu acho que nós temos um universo, uma avenida muito grande que está se abrindo, uma oportunidade para nós avançarmos nesse sentido. Então, eu acho que eventos como esse, a gente consegue trocar as informações, trocar experiências e falar do que está acontecendo das diferentes regiões, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, as que estão aqui presentes. Eu acho que é muito importante. Então, parabéns pela organização de mais esse evento. Luiz, muitíssimo obrigada pela sua apresentação e por esse volume também de informações e iniciativas que estão acontecendo no estado de São Paulo. Em especial, acho que já devem ter percebido que eu sou uma aficionada por plataformas, por tudo que a gente consiga sistematizar a informação. Acho que meu inimigo número 1 é a burocracia, a pensar que muitas vezes a gente perde 50% em determinado projeto, fazendo trabalhos que acabam sendo braçais, que se a gente tivesse uma base sistematizada de dados, a gente poderia concentrar mais energia naquilo que realmente é produtivo e intelectual. Então, eu fico extremamente animada toda vez que a gente começa a falar em plataformas, porque eu acho que isso realmente dá um impulso e uma celeridade bem diferente para os projetos e facilita muito, né, o próprio caminho de investidores ou, se não, interessados e parceiros. Eu queria confirmar aqui com o Rodrigo e com a Amanda se o Everton teve que sair, ou se ele ainda consegue participar. Ele teve um problema de horário, Kika, e pediu desculpas, e teve que sair, ele tinha que sair um pouquinho antes, mas ele participou com a gente na manhã de segunda-feira do LASE, então eu acho que a gente já conseguiu pegar um pouco do governo do estado do Paraná com as palavras dele. Maravilha, então, não, ótimo. Eu acho que o ponto aqui que eu queria colocar para todos ouvir os comentários em termos de prioridades e desafios, né? Como é que vocês enxergam? Porque a gente tem uma agenda que é extremamente complexa, uma agenda ambiental. Acho que, como foi colocado aqui pelo Fábio, o licenciamento ambiental também ele acabou virando um pouco uma caixinha preta, porque se a gente for olhar alguns licenciamentos ambientais, principalmente no norte do país, a gente se depara em alguns casos em que 70% das condicionantes são condicionantes sociais e não ambientais, né? A gente, historicamente, ficou, vamos dizer assim, um pouco sem dono com relação às questões sociais, e aí tudo foi sendo colocado dentro do licenciamento ambiental, e assim, todas as espécies também de compensações, mas eu queria ouvir, eu acho que um pouco de vocês nisso, né? Pensando que a gente tem aí temas extremamente desafiadores, que a gente tem, vamos dizer assim, recursos limitados para lidar com isso, quais seriam, vamos dizer assim, os pontos nevrálgicos para a gente atacar e conseguir progredir com os temas ambientais? Para quem que era a pergunta, Kika? Desculpa. Eu pergunto para todos, eu queria ouvir um pouco a opinião de cada um, tanto do Walter, Valdez, Luiz, do Fábio. Bom, está todo mundo ainda pensando, mas então eu vou dizer o que penso já sobre prioridades e desafios. Prioridade 1 nós temos um canal de diálogo e uma linguagem comum entre o Estado Federal, o Brasil como um todo, e as suas unidades federadas.
portanto, da União, estados e municípios. Essa é a primeira necessidade, que vem, e acredito que essa é uma prioridade, a prioridade de nós falarmos uma linguagem comum. Prioridade, desafio para essa prioridade é a construção da lei geral, que possibilite cada estado, aí, dentro das suas peculiaridades, e visando a possibilidade de realmente tirar do papel esse Estado de direito ambiental, esse Estado ambiental que todo mundo almeja. Segundo, acho que a grande dificuldade é a ideologização que existe da matéria. Nós temos que ter um discurso racional em que possamos aí ter, de um lado, a sociedade organizada, os órgãos de defesa, os órgãos de controle, e todos os atores envolvidos para que nós tenhamos condição realmente de ter um protocolo comum de atuação. Não vejo como nós avançarmos se não houver conhecimento do tema da matéria, seja por projetos de educação ambiental, seja por que seja, por qual o motivo for. E é muito importante, nessa discussão, elencar quais são os grandes temas. Aquilo que alavanca a economia e aquilo que não pode deixar de ser realizado, sob pena de não só a economia, como o Estado como um todo, virem a colapsar. Mas eu continuo dizendo, acredito que isso deve ser analisado no tripé, verificando a matriz, e a matriz realmente ela tem que ser a matriz forte, ela tem que estar focada no ambiente. Se ela não estiver focada no ambiente, nós corremos o risco de não ter um porvir, não ter um amanhã. E esse diálogo ele tem que acontecer para que nós tenhamos condição realmente de dar os próximos passos. Então, esse diálogo, a questão legal que realmente tem que ter para dar segurança jurídica. Hoje, muitos dos investimentos se afastam do Brasil, Santa Catarina e outros, em função da insegurança jurídica que tem quando se relaciona ao tema licenciamento ambiental no Brasil. E cada unidade pensa de um jeito, age de um jeito, e nós precisamos realmente ter uma linha de ação comum, analisando a proteção dos aspectos ambientais, mas não esquecendo que nós precisamos realmente fazer um alinhamento de atuação, tanto entre o legislativo, o executivo e o judiciário, com certeza, para que possamos ter aí o Estado como um todo, os poderes do Estado, atuando numa mesma direção. Acho que isso já dá de ser um bom começo. De bom tamanho, né? Já é uma lista aqui complexa. Eu acho que a questão do aspecto ideológico eu acho extremamente importante. Eu acho que, historicamente, no Brasil, a gente tem uma questão muito ideológica com temas ambientais e, muitas vezes, o diálogo ele é bem pouco científico. Eu cheguei a comentar aqui algo que a gente acha muito produtivo e tem surtido alguma espécie de efeito, é a gente falar para plateias diferentes, né? Eu acho que tem um aspecto que é, quando a gente fica muito só falando para o mesmo público, na verdade, você não tem que convencer o seu público, né? Na verdade, você precisa trocar ideias, entender os pontos de divergência com os interlocutores que realmente têm a visão diferente, distinta. Então, eu acho que esse diálogo, chamando Ministério Público, sociedade, magistratura, é extremamente importante, né? Principalmente também a gente que acaba trabalhando muito com o lado judicial, você tocou na questão legal, ajudar também os juízes a decidirem, a ter informações suficientes para tomar uma decisão informada, né? Porque os juízes não saem também da escola de magistratura com PhD em questões ambientais, e às vezes a matéria é extremamente, vamos dizer assim, específica em termos ambientais. Então, eu acho que essa parte do diálogo, promoções desses debates com quem pensa diferente é extremamente importante. Walter, queria ouvir sua opinião também sobre o assunto. Acho que muito do que já foi falado aqui, inclusive por você, e eu acho que por essa questão da
de trazer questões sociais na matéria ambiental, é lógico, ela é importante, mas não deve ser por aí. Quer dizer, eu lembro que acho que uma das grandes polêmicas que houve da discussão do Código Florestal era justamente isso. Você tinha uma questão social e meio que política misturada a um novo Código Florestal, que, na verdade, eu brincava, eu falei, escuta, o Código Florestal deveria ser uma norma BNT, né? E é isso aqui, de uma forma muito objetiva, clara, porque senão você não consegue. Quer dizer, como é que eu consigo ter uma APP se eu tenho até quatro módulos fiscais, uma margem menor, e aí a propriedade vizinha com outros tantos módulos tem que ter uma margem maior. Então, aquela falta de critério, isso não é um critério técnico, isso é um critério sociopolítico, né? E aí é muito complicado. Então, é isso. E no mais, eu acho que esse critério, quer dizer, ele tem que valer, seja para diferentes classes sociais, seja para diferentes setores, e seja para obras públicas e para obras privadas. Quer dizer, eu não posso... Tem que parar um pouco essa coisa de que se tratar de uma obra de interesse social, de utilidade pública, como são, aliás, as grandes obras de infraestrutura, muitas vezes, que são também, por sua vez, obras de grande impacto ambiental, por que tem que ter um tratamento diferenciado, né? Eu acho que, em termos de avaliação de impacto, é a mesma coisa. Então, e no mais, isso que já foi tratado aqui, que eu sempre penso o seguinte: nós tivemos lá a criação de um CISNAMA, né, em 1981, e esse CISNAMA ele não funciona, porque, quer dizer, você não tem justamente esse protocolo único aqui, né, que estava se falando, você não tem, até hoje se fica perdido e volta aquela discussão que voltava 10 anos atrás ou até mesmo 20 anos atrás. Então precisa realmente sistematizar um pouco mais. Isso que você estava falando, acho que é fantástico, ter uma plataforma e a gente poder avançar. Passo para os demais. Walter. Obrigado, Kika. Luiz, Fábio, quem quiser falar antes. Eu acho que a gente já está... Mais nada aqui, cara. Não sei se alguém mais gostaria de fazer algum comentário. Eu acho que o Walter está com a internet travada. Eu acho que está com a internet travada. Não sei se o Luiz quer fazer mais algum comentário. Não. Acho que o Fábio travou, tá congelado. Né? Quer fazer umas considerações finais, então, Kika? A gente já encerra, a não ser que alguém tenha mais algo. Podemos, não, eu acho que podemos, pelo horário. Primeiro, queria agradecer muito novamente a presença de todos os panelistas aqui, foi extremamente rico saber o que está acontecendo nos vários estados e também ter essa visão, eu acho que ampla, tanto do Walter como do Fábio, e acho que tem temas comuns que foram colocados por todos, que são os desafios que a gente ainda enfrenta e não conseguiu superar totalmente, mas acho que a gente tem uma agenda nova aqui, que é realmente essa agenda, apesar do tema não ser tão novo, ele acabou ganhando tração agora, que diz respeito às mudanças climáticas, e, em especial, eu acho que no nosso país, em que a gente também está no momento de desenvolvimento de infraestrutura, de projetos de infraestrutura. Então, é um momento para a gente conseguir casar, já que vão ser desenvolvidos alguns empreendimentos, vamos dizer assim, do zero, ou se não, vão ser feitas algumas ampliações de empreendimentos que já existem, considerar essa variável também, né, dentro do desenvolvimento dessas atividades. Então, acho que é interessante a gente pensar como é que a gente pode avançar de uma forma objetiva, introduzindo o tema de mudanças climáticas, e aí eu acho que lembrando também algumas experiências que a gente está enfrentando no mundo, que é, por exemplo, judicialização das questões de mudança do clima. Existe, de novo, movido muitas vezes pela sociedade de investidores, que não existe transparência suficiente
na consideração dos aspectos climáticos na tomada de decisão, seja de investimento, ou se não, na implementação de políticas públicas. Então, a gente tem alguns casos, o mais recente agora foi no Paquistão, em que foi uma ação contra o governo do Paquistão, em que houve uma condenação, porque entendendo que o governo, ele falhou na implementação das políticas de mudanças climáticas. A gente tem uma decisão parecida também na Holanda. Então, novamente, eu tenho uma filosofia que é muito melhor quando a gente consegue implementar isso via legislativo e via poder executivo, porque acho que ninguém melhor do que o próprio poder executivo saber quais são os limites e como fazer isso da melhor forma, e exatamente para a gente evitar, muitas vezes, que comecem a pipocar decisões que estejam para determinados setores econômicos e que não tratem de uma forma sistemática a questão da mudança climática, podendo causar, vamos dizer assim, alguns vamos dizer assim, né, algumas incongruências entre os vários setores. Então, eu acho que fica a mensagem de que a gente tem muito trabalho pela frente, que o cavalo também está passando na frente, né, que é a oportunidade para a gente montar, e que, para dar certo, eu acho que só juntando também todo mundo, o setor público, privado, para a discussão, para que as políticas, investimentos, interesses, expectativas se conversem, para a gente conseguir encontrar um denominador comum para conseguir ter os melhores resultados ambientais e sociais. Joia, muito obrigado, Kika. Muito obrigado a todos os outros que estiveram aqui com a gente. Acho que a gente pode fazer um encerramento. O Fábio estava com a internet instável, agora que voltou. Não sei se gostaria de ter algumas palavras de encerramento. Não, já obrigado. Gostei muito, agradeço a oportunidade. Tá ótimo. Muito obrigado, então, Fábio. Obrigado, Walter, por ter viabilizado esse convite. Obrigado, Maria Cristina, por aceitar moderar esse painel e ajudar a provocar os debates. Obrigado, doutor Valdez, obrigado, doutor Luiz, foi uma satisfação tê-los aqui conosco. E com isso a gente encerra essa terceira edição do Congresso Ambiental. A gente teve a satisfação de ter o público presencialmente aqui e também online. A gente continua essa iniciativa em muitos outros eventos. Todo mundo que participou vai receber o download das apresentações que foram feitas e espero encontrá-los todos em muitos outros eventos da VIEX. Obrigado aos patrocinadores, obrigado aos apoiadores e a gente fica à disposição para todo mundo. A VIEX continua com as portas abertas para discutir toda a temática ambiental. Obrigado. Bom, eu queria estender as palavras do Rodrigo para todos também, agradecer a todos os patrocinadores, palestrantes, a toda a equipe da VIEX e a toda a equipe de apoio que ajudou a gente aqui durante esses dias. Muito obrigada. E tchau, pessoal, até a próxima.